Boa noite a todos, bem-vindos ao 8º webinar Covid-19 da Learn for Moss. Até à próxima quinta-feira, dia 28 de maio, estaremos convosco, terças e quintas-feiras, sempre às 10 horas de Moçambique, de forma gratuita, na plataforma Zoom. Poderão sempre saber mais informações sobre estes webinars no Facebook da Learn for Moss. Para este webinar, poderão deixar as vossas perguntas no menu Q&A e comentários ao longo da sessão no menu Bate-Papo. Sem mais demoras, vou passar a palavra à professora Maria Amélia Ferreira, que irá dar início à sessão. Eu penso que está tudo bem, que conseguem ver. Muito boa noite a todos e espero que consigam ver e que eu tenha ligado o som. Para já ninguém se queixou. E queria vos dizer que é com um grande prazer que, não tendo sido possível já colaborar num destes webinars anteriores, estou neste momento digamos, a apresentar este, com a colaboração em que temos como oradores dois colegas, bons amigos, o que também é muito bom fazer isto entre amigos, entre pessoas no fundo que partilham muito daquilo que é o nosso interesse a nível da medicina e a nível da educação médica. Queria, acima de tudo, e primeiro, agradecer aos patrocinadores que têm permitido ao Health for Moss ativar estes webinars, à Lili, ao Millennium e à Bial, assim como os apoios têm sido recebidos da Ordem dos Médicos e também da Ordem dos Médicos de Moçambique e das instituições moçambicanas. E estes temas que têm sido apontados estão muito contextualizados com aquilo que todos, a nível muito global, estamos a viver, que é o Covid-19 e a sua relação com diferentes patologias e diferentes áreas, e neste caso muito específico com uma área que por si só é um fator de risco para os doentes Covid positivos e que tem levado inclusivamente a situações de grande morbilidade, na medida em que, muito provavelmente a doutora Cristina irá falar nisso, há doentes que não têm sido acompanhados porque o acompanhamento tem sido muito mais privilegiado só para os doentes Covid. Eu tenho muito essa percepção, na medida em que também, como provedora da Santa Casa Misericórdia de Marco Canaveses, nós temos muito essa percepção agora com a procura da cardiologia em doentes que ao longo destes, digamos, 3 meses não foram acompanhados. Neste contexto, também queria cumprimentar e agradecer a presença da doutora Gulnaz Arif, que é médica especialista em cardiologia e é presidente do Conselho de Cardiologia, do Colégio de Cardiologia da Ordem dos Médicos de Moçambique, e que nos poderá fazer um enquadramento e esta moderação muito, digamos, muito adequada ao contexto de Moçambique, porque no fundo é disto que se trata, que é contextualizar uma situação que é uma situação global a uma área, digamos, de trabalho conjunto e uma área onde muito provavelmente vai haver repercussões importantes, até porque a doença cardiovascular é uma situação prevalente, é uma situação de grande incidência em Moçambique. Neste contexto, foram convidados como oradores a doutora Cristina Gavina, que é médica especialista em cardiologia, trabalha na unidade local de saúde de Matosinhos, para o Hospital Pedro Hispano, e é professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Também professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto temos o professor David Carvalho, que é médico especialista em endocrinologia, e também no Centro Hospitalar Universitário de São João, e que nos vai fazer aqui, com toda a certeza, a ligação da endocrinologia com a cardiologia, como é que esta coisa toda se une. No meio disto tudo, eu também sou da Faculdade de Medicina do Porto e, portanto, tenho que defender aqui as cores da Faculdade de Medicina do Porto e dar, digamos, a contextualização académica que tem sido muito importante no Health for Moss e que é uma das missões mais relevantes, que é a educação, que é a formação pré e pós-graduada, que é a literacia em saúde e que tem sido desenvolvido ao longo destes anos e que eu tenho o privilégio neste momento de presidir a Assembleia Geral. Portanto, neste contexto, penso que, estando o tema escolhido, com um tema extremamente atual,
que inserido digamos, num contexto de grande relevância que é a doença cardiovascular e neste caso a incidência do risco cardiovascular e a sua ligação com o Covid-19, eu iria então passar a palavra à doutora Gulnaz Arif, agradecendo-lhe, tal como a professora Carla já fez, agradecendo o reconhecidamente, a disponibilidade, o interesse e a partilha que Moçambique tem feito connosco, com Portugal, com a Health Formose, digamos, nesta partilha de objetivos muito comuns, que no fundo é melhorar a saúde das populações e para os quais estamos todos motivados. Dava, portanto, a palavra à doutora Gulnaz Arif. A todos muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a este webinar. Dizer uma palavra de agradecimento aos preletores, portanto a professora Cristina e ao professor David. Dizer que realmente este é um tema muito pertinente, é um tema que, portanto, relevante na minha opinião, e estamos aqui todos muito expectantes para ouvir mais ciência. Sabemos todos que, portanto, no contexto de Covid-19, portadores de patologia cardiovascular e fatores de risco cardiovascular têm, digamos assim, um outcome pior comparado com aqueles que não têm essas condições de base. São indivíduos, portanto, mais suscetíveis a desenvolver formas severas da doença, e, portanto, impõe um elevado desafio ao clínico. Portanto, sentimos-nos muito honrados por termos como os apresentadores a professora Cristina e o professor David, e sem mais demoras vou passar a palavra então à professora Cristina, que vai começar com a apresentação sobre o tema doente de risco cardiovascular no contexto de Covid-19. A seguir vai ser o professor David, que vai dar continuidade, e depois teremos com certeza todas as questões e todas as perguntas que queiram nos colocar, e à medida que, assim que terminarem, portanto, as apresentações, nós vamos então dar início à discussão. Muito obrigada e bem-vindos a todos. E podemos dar início à sessão. Passo a palavra então à professora Cristina. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. É para mim um prazer efetivamente poder colaborar e principalmente um bom dia a Moçambique. Eu tenho o privilégio no meu serviço de ter uma moçambicana, a doutora Graceta Malangatana, uma cardiologista que nos é muito querida, e portanto é com particular prazer que estou a participar agora nesta partilha de conhecimentos e nesta partilha de experiências e de reflexões em relação à importância que a doença adquiriu na comunidade de doentes cardiovasculares, e em particular, como a professora Amélia também realçou, a preocupação que também temos em relação ao acompanhamento desses doentes. Portanto, não só a influência que a própria doença pode ter nestas pessoas, mas também como é que este impacto vai ter depois resultados em relação ao seguimento da sua própria doença. E por causa disso aproveitava só para partilhar convosco algumas destas reflexões e que dizem respeito especificamente a algumas das coisas mais curiosas que se começaram por falar e abordar em relação a esta situação. E há na realidade estas duas componentes que são indissociáveis, esta questão dos efeitos diretos, e portanto, nós sabemos que neste momento os doentes com doença cardiovascular estabelecida está bem estudado que têm muito mais complicações. Estas complicações também se associam a uma maior mortalidade, e há também um efeito direto do vírus no próprio miocárdio, e nós sabemos que pode haver lesão miocárdica associada à doença e inclusivamente complicações arrítmicas que também estão associadas à doença e que podem explicar em parte a sua letalidade, mas que também estão muito relacionadas com algumas das terapêuticas que muito se fala, e a hidroxicloroquina é provavelmente das mais faladas, até porque é um fármaco que é bastante mais barato do que aquilo que são os outros fármacos antirretrovirais de que se também fala e que muita coisa tem sido publicada à volta dos seus efeitos, e portanto é preciso fazer uma reflexão em relação a isso, porque a população de doença cardiovascular está particularmente vulnerável a essas complicações arrítmicas que estes fármacos podem trazer.
E por outro lado, há aquela questão dos efeitos indiretos, ok? Não é o vírus propriamente por efeito direto sobre estas pessoas, causando infecção e causando mais morbilidade, que lhes vai trazer problemas, mas vai-lhes claramente poder diminuir aquele que vai ser o acesso e, acima de tudo, provocar muitos medos, muitas dúvidas, que levam a pior adesão terapêutica. E isto não só leva à pior adesão terapêutica, mas também leva a uma melhor percepção de que isto vai impactar aquilo que vai ser o acesso aos cuidados de saúde, e as pessoas ficam em casa e mesmo que tenham sintomas, que se sintam pior, que tenham dor no peito, que tenham falta de ar, não estão a recorrer da mesma forma aos cuidados de saúde. E há várias situações reportadas na literatura e na experiência que nós próprios vamos começando a acumular, que mostram isso mesmo. Não indo diretamente aos efeitos diretos, uma das coisas que mais foi preocupante foi perceber se a doença cardiovascular por si só tem ou não um aumento de risco relacionado à infecção de Covid-19. E essa foi uma das questões mais levantadas, porque uma das comorbilidades mais frequentes, para além da diabetes, e aí o professor David vai obviamente poder nos ajudar a perceber de que forma é que a diabetes se calhar também aumenta o risco da própria infecção pelo Covid-19, mas uma das coisas mais frequentemente abordadas era a elevada prevalência de hipertensão que estava associada à doença. E isso criou em certa medida um grande pânico na população, porque se considerarmos que há uma elevada prevalência de hipertensão na população, criou efetivamente um grande pânico na população e é preciso desmistificar algumas destas coisas e se efetivamente isto é ou não um risco aumentado de infecção de Covid-19, e parece que na realidade o que se passa é que nós temos uma associação, porque são duas doenças que começam a ser prevalentes, ou seja, são mais idosos, são mais hipertensos e ao mesmo tempo acabam por ter infecção Covid-19 e portanto é normal que também num grupo de doentes que são internados e que por isso mesmo são doentes que são particularmente mais vulneráveis porque têm comorbilidades e portanto que levam aos seus internamentos, que haja uma prevalência maior de hipertensão, entre outras comorbilidades associadas. E outra das questões é perceber realmente que estes doentes com doença cardiovascular vão ter um risco aumentado de complicações quando têm esta infecção e que a infecção, ela própria então se associa a complicações cardiovasculares. É óbvio que quando se começou a perceber que o vírus entra dentro das células, nomeadamente a nível pulmonar, através do receptor da ECA2, começou a ficar claro que isso era um dos fatores que poderia eventualmente justificar alguma relação com a doença cardiovascular. E criou-se esta percepção de que provavelmente nós teríamos aqui a chave de ouro para perceber porque é que a doença funcionava de certa forma. E o que é que nós sabemos sobre este receptor da ECA2? Nós sabemos que o receptor da ECA2 é importante porque a ECA2 é aquela que vai ser responsável pelos efeitos benéficos que a degradação da angiotensina 2 pode conduzir. Portanto, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que temos a ECA1, que é um reconhecido alvo terapêutico, de intervenção terapêutica, quando nós queremos reduzir a produção da angiotensina 2 e, portanto, nós usamos IECAs exatamente para esse efeito. A angiotensina 2 nós reconhecemos que quando atua sobre os seus receptores tem efeitos pró-inflamatórios, pró-apoptóticos, pró-fibróticos, para além de todos os outros efeitos cardiovasculares nocivos, mas sabíamos também que se nós conseguíssemos ir degradar esta angiotensina 2 através da ECA2, nós iríamos poder ter um produto final, que era a angiotensina 1,7, que tinha, por sua vez, efeitos anti-inflamatórios, antifibróticos e, portanto, todos os efeitos benéficos, inclusivamente vasodilatadores, todos os efeitos benéficos que conseguem depois perceber que se dão a vários níveis, nomeadamente a nível vascular. E a determinada altura, quando começamos a perceber que a ECA2 é extremamente expressa, nomeadamente não só a nível pulmonar, mas também a nível cardíaco, a nível gastrointestinal, a nível renal e, curiosamente, a nível testicular. E reparem que aqui podemos ter alguma ligação para aquilo que tem sido descrito como uma maior mortalidade no sexo masculino, porque provavelmente também poderá haver aqui alguma maior desregulação deste sistema de equilíbrio entre a parte má do sistema renina-angiotensina-aldosterona e esta parte melhor, que é mediada também pela ação da ECA2 do sistema renina-angiotensina-aldosterona, começamos a perceber que pode haver aqui algumas justificações. Outra das coisas interessantes é perceber que quando o SARS-CoV-2, que tem a proteína específica do spike, que se liga a este receptor da ECA2, quando ele se vai ligar, o que é que vai acontecer? Basicamente, este receptor vai ser internalizado, isso obviamente facilita a entrada do vírus na célula, mas o que vai acontecer é que vai haver uma downregulation destes receptores. E estes receptores, como já estivemos a compreender agora, são extremamente importantes pelo seu efeito de diminuição da inflamação. E, portanto, se nós vamos ter menor capacidade de ter expressão de ECA2, provavelmente isso também vai contribuir para alguns dos efeitos nocivos. E reparem que um dos preconceitos que começou a aparecer e que foi extremamente confuso, inclusivamente não só para nós clínicos, mas também para os doentes,
foi esta ideia de que eventualmente isto poderia estar relacionado, quando se vê que em estudos animais a expressão de ECA2 estava aumentada quando estávamos a usar, por exemplo, inibidores do receptor da angiotensina ou eventualmente IECAs, quando se começou a perceber que esta expressão estava aumentada, a ideia foi, bom, então se calhar é por isso que os hipertensos muito frequentemente aparecem com Covid-19. Quando na realidade a coisa é ao contrário, o Covid-19 acontece em pessoas e muitas delas também são hipertensos. E portanto esta ligação começou a dar-se e começou-se a criar esta ideia de que eventualmente até poderíamos ter aqui uma ligação de, como estas pessoas tinham muitas vezes também prescrições elevadas pela sua hipertensão de IECAs e ARAs, que se calhar isso justificava os resultados e os piores resultados, portanto maior índice de morbilidade e de mortalidade associado ao Covid-19. Portanto, isto foi realmente extremamente complicado para a comunidade científica para desmistificar e para fazer com que os doentes aderissem a estas terapêuticas e não as deixassem com as notícias que iam correndo. Isto no princípio da pandemia foi particularmente crítico e obviamente que todas as grandes associações, incluindo a portuguesa, vieram a público tentar explicar que as coisas não eram assim e que na realidade até poderia haver um efeito benéfico. O que é curioso perceber é que ainda antes sequer nós estamos a falar de pandemia, já havia inclusivamente meta-análises muito interessantes publicadas a mostrar que quem estava apandicado cronicamente com IECA, curiosamente até tinha menos risco de pneumonia por este efeito anti-inflamatório potencial que a angiotensina 1.7 poderia eventualmente ter. E portanto há inclusivamente neste momento a decorrer com losartan ensaios clínicos em doentes com Covid-19 para tentar provar que se calhar estes fármacos até podem ter um efeito protetor nas consequências cardiovasculares que o próprio vírus pode ter. Portanto, reparem como estas coisas têm evoluído e é uma velocidade inacreditável. Outra das coisas curiosas foi então perceber que não é propriamente o ser hipertenso, nem é ser mais velho, obviamente tem influência, mas acima de tudo o que é importante em termos de mortalidade e o que é que se associa a maior mortalidade. Não é receber tratamento com IECAs nem com ARAs, claramente, mas é ter doença coronária ou ter doença cardíaca congestiva, de insuficiência cardíaca, arritmias, DPOC, todas estas coisas, elas sim aumentam a probabilidade de mortalidade associada ao Covid-19. E aumentam, e reparem que se nós formos a ver o que é que acontece, os doentes que têm doença cardíaca prévia vão ser mais sujeitos e atreitos a qualquer uma das complicações que nós já conhecíamos associadas à doença, não só à mortalidade, mas também à evolução desfavorável, quer para a ARDS ou para o choque séptico, mas as complicações tromboembólicas que já são conhecidas, quer arteriais, quer venosas. Isto levou a que nós começássemos a perceber que tínhamos que proteger mais estas pessoas. Portanto, a nível nacional, o que é que se fez? Em certa medida a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, com as suas congêneres da Sociedade de Ritmo e da Sociedade de Intervenção, começaram a dizer que provavelmente o que nós temos que fazer é algum tipo de legislação que proteja em particular este grupo de pessoas, e reparem, isto que eu vos trago aqui é apenas um documento de consenso e portanto isto, obviamente eu não vos posso dizer que isto é baseado na evidência porque isto são os experts que se reúnem e presumem aquilo que possam ser os grupos de maior risco, porque isto de dizer que tem-se doença cardiovascular obviamente é um saco muito grande. E, portanto, considerou-se que aqueles que eram as pessoas que tinham cardiopatias sintomáticas ou eventualmente que tinham estados óbvios, como por exemplo pós-transplante, ou estão a aguardar algum tipo de intervenção, ou tiveram eventos coronários muito recentemente ou têm disfunção ventricular grave, seriam obviamente grupos de muito risco, ou por exemplo, no caso da cardiopatia congénita do adulto não corrigido, seriam eventualmente grupos de muito risco para estarem expostos ao risco da doença e, portanto, seriam aqueles que nós quereríamos privilegiar o confinamento e, inclusivamente, ajudar a que esse isolamento profilático fosse reconhecido pelos seus médicos e, portanto, que de alguma forma fossem libertados do trabalho onde estariam mais expostos se não fosse possível, obviamente, fazer teletrabalho. E isto foi uma das coisas que provavelmente foi mais importante e que tem vindo a ser muito discutido, e depois o professor David também poderá fazer algumas considerações sobre se a diabetes por si só também seria importante como fator de risco a incluir dentro disto, mas especificamente para quem já tem doença cardíaca isso é importante. Mas, como eu disse, não é só a questão de quem já tem doença cardíaca, é que mesmo quem não tinha previamente doença cardíaca também vai estar sujeito a maior risco quando tem uma infecção Covid-19. Há um particular tropismo deste vírus, quer pelos vasos, quer pelo coração, portanto, e isso justifica muitas das coisas que nós vamos encontrar. Muitas das coisas, obviamente, têm também a ver com o tal contexto inflamatório e a tempestade de citoquinas que muitas vezes acontece
quando a infecção já está estabelecida e desperta no hospedeiro uma resposta exagerada, mas a verdade é que todas as instabilidades de placa que levam ao infarto agudo do miocárdio, que levam ao agravamento da insuficiência cardíaca ou ao maior risco de insuficiência cardíaca, nomeadamente por causa do compromisso do próprio miocárdio na miocardite, levando também a um maior risco arrítmico, todas estas questões vão poder contribuir para que a apresentação seja particularmente grave, não só em quem já tem doença, mas também em quem não tinha, mas pode vir a desenvolver quando estamos na presença destas formas mais graves. E é curioso que gostava de chamar a atenção que não é só estes efeitos então diretos e inflamatórios, mas também as próprias terapêuticas antirretrovíricas. Nós começamos a perceber que inclusivamente uma das associações que foram testadas de hidroxicloroquina com azitromicina são particularmente deletérias pelo risco aumentado de arritmias e de morte súbita, e isto é alguma coisa que nós também já sabíamos que poderia estar associado por prolongamento do QT, e mesmo associações de antirretrovíricos como o lopinavir, ritonavir ou até mesmo o remdesivir, portanto, todos estes doentes que já têm patologia cardíaca associada e eventualmente passam outros fármacos que até potenciem o aumento do QT, são particularmente vulneráveis para complicações, nomeadamente arrítmicas neste contexto, e portanto doentes com doença cardiovascular estabelecida não devem ser medicados com algumas destas terapêuticas experimentais que nós temos estado a tentar iniciar dentro deste contexto até melhor prova de evidência, mas a verdade é que a evidência começa-nos a mostrar que provavelmente estes em particular não serão seguros para estes doentes. Particular nota para a questão tromboembólica. É indiscutível que um estado inflamatório, não precisa ser o Covid-19, nós já conhecíamos isso se tivéssemos um doente com sepsis, que há um estado protrombótico que se gera associado. Parece que este vírus tem, por causa do tropismo vascular também que lhe está atribuído, que provoca em particular alterações da coagulação e nomeadamente pode provocar estados protrombóticos sérios, e é normal e é frequente neste momento, nós percebemos que em doentes internados e em particular aqueles que estão em cuidados intensivos, nós temos que pelo menos fazer terapêutica profilática e hipocoagulante, tentando evitar os riscos que estão associados. Mas como eu disse, não é só esta a questão, esta é uma questão importante, mas há o outro efeito, que é o efeito que o medo causa e a centralização dos cuidados relacionados com o atendimento ao Covid pode levar a que nós não tenhamos capacidade depois para ver os outros doentes. A professora Amélia já aqui referiu que muitas das coisas que aconteceram, nomeadamente em Portugal, estão muito relacionadas com esta incapacidade, por um lado, de manter a resposta, porque nós tivemos um cancelamento da atividade programada, que agora vamos começar a retomar, mas de uma forma muito lenta, muito progressiva, muito associada aos cuidados, obviamente, que estão relacionados com a própria presença dos doentes no meio hospitalar, mas também tivemos indiscutivelmente um número enorme de redução de urgências e de infartos agudos de miocárdio. Só para terem uma ideia, o que se verificou foi que em Portugal houve uma redução de cerca de 45% nas vindas ao serviço de urgência durante o período mais crítico da pandemia, no fim de março e no princípio de abril, e nós também verificamos nos nossos registros de intervenção coronária que em relação ao infarto agudo de miocárdio com supra-DST houve uma redução de cerca de 40% comparativamente ao período homólogo do ano anterior. E isto é particularmente preocupante porque não se compreende que haja de repente um decréscimo desta natureza, a não ser que as pessoas estejam efetivamente em casa com medo e não venham aos cuidados de saúde. E é nesta altura que é mais crítico fazer estas coisas, manter um bom controle dos fatores de risco, continuar terapêuticas crónicas e perceber que esta desinformação que muitas vezes a própria internet também cria e que não ajuda a compreender quais são as verdadeiras mensagens, levam a que haja descontinuação de fármacos, como por exemplo aconteceu no caso do Zika do Zara, e é muito importante aqui que o contacto com o seu médico, que o doente possa de alguma forma ter alguma via, nem que seja telefónica, de contactar connosco e manter essas dúvidas esclarecidas, e portanto a telemedicina, seja ela nas suas formas mais fantásticas, com capacidade de termos uma câmara e fazer uma teleconferência, uma coisa parecida com aquela que estamos aqui a fazer, ou seja, pegarmos só no telefone e falarmos com os doentes, que basicamente é aquilo que nós começamos por fazer no Serviço Nacional de Saúde em Portugal, são super importantes para garantir esta relação de confiança e para garantirmos que selecionamos aquelas pessoas que estão em casa com medo, com sintomas, a descompensar e que precisam ainda assim de serem observadas, independentemente de estarmos em tempo de pandemia, no contexto hospitalar, e para essas é preciso criar as ditas áreas seguras, ou seja, criar sítios onde as pessoas sintam que se vierem aos cuidados de saúde não correm o risco de saírem de lá com um companheiro chamado Covid-19. E esta redução dos infartos foi verificada a vários níveis. Há relatos em Itália, este por exemplo é um relato
nos Estados Unidos, em que mostra claramente que quando sobe a taxa de doentes infectados com Covid-19, comparativamente com o ano anterior, a taxa de infarto do miocárdio decresce de forma significativa. E inclusivamente criou-se uma grande preocupação de garantir que estes doentes continuam a ser tratados, em particular o infarto agudo do miocárdio, continuam a ser tratados da mesma maneira. E, portanto, houve uma série de recomendações. Curiosamente, as europeias são muito mais interventivas do que as americanas. As americanas já assumiam a possibilidade de, em determinados doentes, por exemplo, deixarmos de fazer estratificação invasiva com cateterismo ou mesmo começarmos a fazer fibrinólise nos infartos com supra, mas as europeias falam muito nisto. Se nós tivermos capacidade, se não estamos absolutamente absorvidos com a pandemia, nós devemos manter o tratamento que fazíamos antes a estes doentes e mesmo os doentes que são Covid, em circunstâncias controladas, podem ser tratados de uma forma adequada se forem de muito alto risco e não há razão, por exemplo, para um hospital como o nosso que tem espaços relativamente próximos entre hospitais e que, portanto, é fácil transportar, mesmo que um hospital não tenha capacidade de fazer uma angioplastia primária, transportarmos doentes entre hospitais para o fazer, não é lícito não o fazermos, a menos que tivéssemos tido um colapso do nosso sistema de saúde que justificasse que não tínhamos sequer capacidade de transportar os doentes nas vias habituais que tínhamos da via verde coronária. E, portanto, é importante manter sempre esta ideia de que qualquer coisa que nós façamos para o Covid não pode deixar de manter o foco de que as outras pessoas e as outras doenças não deixaram de existir, não vão deixar de aparecer e nós podemos pagar um preço muito caro para tentarmos diminuir a mortalidade do Covid, que pode ainda ser superior propriamente à mortalidade que está associada. Eu chamava só a atenção para algumas coisas que, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia publicou, que eu acho que são normas que são interessantes, que são free, portanto estão disponíveis na internet, no site da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Esta, por exemplo, é em relação à reorganização dos cuidados agudos no doente cardíaco e que tem coisas como sejam tabelas que mostram quais são as interações potenciais dos fármacos experimentais que têm sido utilizados com fármacos que são utilizados na prática clínica para o tratamento destes doentes e entre outras coisas que poderemos fazer, inclusivamente, por exemplo, como proceder em relação à realização de um ecocardiograma num doente Covid, como é que nós devemos fazer em relação ao comportamento dentro de um laboratório de hemodinâmica e, portanto, ajuda-nos a também nos posicionarmos em relação a como tratar estes doentes quando eles também concomitantemente aparecem com doença. E há também uma coisa que eu acho que também pode ser interessante para consulta, porque nós estamos todos assoberbados de trabalho e, portanto, não temos muitas vezes tempo para isso, mas também na Sociedade Portuguesa de Cardiologia, na nossa página, temos uma coisa chamada InfoCovid, onde temos os links para todos os artigos que vão sendo publicados e, portanto, temos 2 colegas que estão sistematicamente, diariamente, a atualizar a informação mais relevante dentro da área cardiovascular que vai sendo publicada e, portanto, é fácil poderem consultar quais são os artigos mais relevantes dentro deste tema e convidava-vos então a também acederem e participarem. E obrigada pela vossa atenção. Se calhar agora precisamos de perceber da mesma forma que os doentes com doença cardiovascular estão envolvidos nesta pandemia e são críticos para esta pandemia, os doentes com diabetes, independentemente de terem ou não doença cardiovascular associada, seguramente também serão críticos dentro deste contexto. Então, muito boa noite a todos. Queria começar por cumprimentar a professora Amélia Ferreira, nossa colega da Faculdade de Medicina do Porto. Queria cumprimentar a colega Gulnaz Arif, presidente do Colégio de Especialidade de Cardiologia da Ordem dos Médicos de Moçambique. Queria também cumprimentar a minha colega de painel, digamos, a professora Cristina Gamina, também uma grande amiga e parceira, digamos, de alguma destas sessões. Um abraço fraterno para todos os colegas de Moçambique, é um prazer aqui estar, é um prazer ver que tantos estão a assistir a esta sessão, espero que ela seja útil para todos e queria também endereçar um abraço de grande amizade à professora Carla Rego, pelo convite para aqui estar, pela iniciativa e por esta vontade de estreitar as relações entre Portugal e Moçambique. Em meu nome pessoal, em nome da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, eu gostava de convidar também todos os colegas que necessitem ou precisem, digamos, da ajuda da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia. Teremos muito prazer, de facto, em tentar corresponder também às vossas necessidades.
iria então, aqui uma pequenina, acho que isto não está a correr bem. Agora deixem-me ver. Ok. Presumo que a tela está a ser partilhada. Então, eu nesta minha apresentação vou abordar 4 tópicos fundamentais. Que ligação há entre a infecção Covid-19 e a diabetes, que relação entre o controle glicémico e o prognóstico, e que terapêuticas então efetuar na diabetes durante esta infecção. E por último, digamos, apresentar algumas conclusões. No que diz respeito ao primeiro tópico, eu gostava só de vos lembrar, digamos, isto é um trabalho, uma revisão, digamos, do nosso hospital, que fizemos há uns anos atrás, a evolução da mortalidade por pneumonia no Hospital de São João ao longo dos últimos 25 anos, e como podem ver aqui, distribuídos aqui por diversos grupos, de 1989 a 93 até à atualidade, e estão a ver que o número de internamentos por pneumonia nas pessoas sem diabetes, comparando com as pessoas com diabetes, é significativamente maior nas pessoas com diabetes, e a mortalidade também ser quase o dobro. E isto manteve-se durante vários anos. Nos últimos anos, nomeadamente com o advento da vacina antipneumocócica, digamos, nós deixamos da mortalidade ser significativamente diferente. Portanto, esta é uma das notas importantes, aqui de uma outra forma, digamos, de representação. De facto, os doentes diabéticos, aqui a vermelho, têm de facto uma mortalidade por pneumonia significativamente maior do que os não diabéticos, embora nos últimos anos esta diferença se tenha atenuado significativamente. Mas isto chama a atenção para que os doentes diabéticos, em geral, quando têm uma infecção, têm, comparativamente com a população em geral, têm um pior prognóstico. Então, nos últimos meses, e de facto é espantoso como o mundo mudou, nós temos tido, de facto, uma evolução espantosa, e as publicações em meia dúzia de meses são inúmeras. Claro que o tempo se encarregará de selecionar aquelas de melhor qualidade, na medida em que muitas vezes nós temos tido publicações que possam ser discutíveis, mas isso resulta, digamos, da necessidade de rapidamente passar a informação, que nem sempre passa por uma revisão por pares exaustiva. Portanto, e começando por analisar trabalhos, neste caso mais antigos, de 2010, não obviamente com o SARS-CoV-2, mas com o SARS-CoV em geral, o 1, portanto, estudos com mais de 500 doentes hospitalizados na China, a elevação da glicemia em jejum associa-se a maior mortalidade. A análise de retrospectiva de 114 doentes hospitalizados com SARS-CoV em Toronto, no Canadá, em 2003, o diagnóstico de diabetes implicou um risco de mortalidade 3 vezes superior. Também, quando foi a infecção, digamos, pelo vírus MERS na Arábia Saudita, a diabetes é a comorbidade mais associada a efeitos adversos numa série de pequenos estudos em doentes hospitalizados, e tanto a hipertensão como a diabetes estavam fortemente associados a maiores taxas de mortalidade num grande estudo retrospectivo, e chama a atenção aqui, grande estudo retrospectivo com 280 doentes. Quer dizer que a dimensão destas duas realidades é completamente diferente. Mais recentemente, portanto, estudos com 1.099 doentes hospitalizados na China, 15% com o diagnóstico de diabetes mellitus, e o diagnóstico de diabetes estava associado a maiores taxas de admissão, a maior taxas de admissão nos cuidados intensivos e maiores taxas de necessidade de ventilação e de mortalidade. A análise retrospectiva de 714 doentes hospitalizados em Wuhan, em fevereiro de 2020, maiores critérios de gravidade em doentes com diabetes, portanto,
contagem celular, parâmetros de coagulação, de adímeros, nomeadamente biomarcadores de inflamação, PCR, digamos, os doentes diabéticos tinham estes valores mais associados, mas falarei daqui a pouco um pouco mais em pormenor sobre isto. Esta associação de diabetes com outcomes adversos também se verificou em Itália, nomeadamente a análise de casos fatais em Itália revelou o diagnóstico de diabetes em 35% dos doentes que faleceram. Um estudo retrospectivo de 1.591 doentes hospitalizados em unidades de cuidados intensivos na Lombardia, em Itália, num período de 4 semanas, revelaram um diagnóstico de diabetes em 17%. Portanto, a frequência de diabetes é um pouco maior do que na população em geral, nos doentes que estão infectados. Dados mais recentemente reportados dos Estados Unidos, de fevereiro a março de 2020, revelaram que a prevalência de diabetes era 6% dos doentes infectados, mas não hospitalizados, 24% nos doentes hospitalizados e 32% nos doentes em cuidados intensivos. Estão a ver, digamos, esta gradação. Quer dizer que, de facto, a frequência da diabetes era maior, digamos, nas situações mais graves, portanto, o prognóstico de gravidade era um marcador, digamos, de gravidade da situação. Outro dos aspectos a ter em conta é a questão da obesidade. A obesidade era mais prevalente nos doentes com necessidade de hospitalização. Um índice de massa corporal superior a 40 foi considerado um dos maiores preditores do risco da necessidade de hospitalização e a obesidade estava associada a maior gravidade e piores outcomes. Gostaria de, neste momento, chamar a atenção que todos nós sabemos que, para além da epidemia Covid, nós vivemos também uma epidemia de diabetes, nomeadamente nos países, em muitos países africanos, digamos, com a mudança dos hábitos alimentares, temos assistido ao aumento da frequência de obesidade, mas também de diabetes associado. Numa análise, neste caso, de 124 doentes internados em cuidados intensivos, em França, neste caso, de fevereiro a abril, revelou 47,5% dos doentes internados eram obesos e a necessidade de ventilação assistida foi também superior neste grupo de doentes. Um estudo semelhante nos Estados Unidos chegou, digamos, a conclusões semelhantes. No Reino Unido, na Irlanda do Norte, avaliaram doentes admitidos nas unidades de cuidados intensivos entre março e abril e verificaram que 3.615 doentes tinham um índice de massa corporal superior a 30. Portanto, verificou-se uma associação maior entre obesidade e infecção por SARS-CoV-2 do que para outras infecções respiratórias e pneumonias de outras etiologias. Um aspecto que eu gostava também de realçar é o aspecto, há pouco a professora Cristina Gavina falou nos receptores ECA2 existentes nas células, que são a porta de entrada do vírus para dentro desta célula, e aquilo que se tem observado é de facto uma lesão pancreática, quer exócrina, avaliada pelos níveis de amilas e lipas, em 9 de 52 doentes, portanto é um estudo pequeno, internados na China, e 6 de 9 tinham aumento da glicose plasmática. Quer dizer que, por outro lado, o próprio vírus parece também lesar as células beta e acabar por condicionar o aparecimento, portanto, de lesões e diminuição da secreção da insulina, agravando a descompensação da diabetes. Isto é uma revisão que, se tiverem acesso, é magnífica, uma revisão do up-to-date, podemos depois na discussão conversar sobre isso, é realmente uma atualização muito frequente, isto é do fim de março. O risco para a gravidade da doença, os fatores de risco são doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, doença pulmonar crónica, cancro e doença renal crónica. Todos estes fatores, e como vem aqui a diabetes, é de facto importante. Só relembrar que há pouco, quando eu falava relativamente às questões dos internamentos, lembrar que 80% dos doentes têm formas muito ligeiras, 14% têm a chamada doença grave, em que aparece dispneia, hipóxia ou envolvimento pulmonar e mais de 50% na imagiologia em 24 a 48 horas. Doença crítica, com insuficiência respiratória, choque e falência multiórgãos em cerca de 5%, e a taxa de mortalidade foi nestes doentes de 12,3% e praticamente sem morte em doentes não críticos. A segunda grande questão que gostava de abordar e que todos estarão, e digamos, nós tínhamos muitas vezes em resultado de dados, como há pouco referi, anteriores,
admitido que o controle glicémico era importante em termos de prognóstico, mas faltavam-nos dados, mas recentemente foi publicado um artigo no Cell Metabolism, há poucos dias, e aqui vemos uma parte desse trabalho. Neste caso, aquilo que se apresentam aqui são os valores da dinâmica da glicose plasmática, dos linfócitos, neutrófilos, da interleucina 6, da proteína C reativa, da desidrogénase lática, em diabéticos bem e mal controlados durante o internamento. Isto é uma análise, neste caso, de 7.337 doentes Covid com ou sem diabetes. E aqui, com ou sem diabetes, portanto, estes foram analisados. Depois, digamos, o interesse deste estudo é que eles utilizaram uma técnica de amostragem estatística que permite, portanto, chamado propensity score, permite, digamos, comparar e igualizar, digamos, os grupos, e neste caso comparando os doentes diabéticos bem e mal controlados. Portanto, é um estudo retrospectivo e a primeira conclusão deste estudo é que a diabetes se associava a maior necessidade de intervenções médicas. Portanto, utilizavam-se mais antibióticos, mais antifúngicos, mais medicamentos para tratar a hipertensão em geral. E o estado de diabetes associava-se de facto ao aumento da mortalidade. Vocês veem aqui a tal evolução dinâmica que vos falei, portanto, obviamente que os mal compensados a vermelho, como veem aqui, portanto, mal controlados, tinham níveis de glicose significativamente mais elevados do que os bem controlados. Também no que diz respeito à interleucina 6, portanto, os mais mal controlados tinham níveis mais elevados. A percentagem de linfócitos, e portanto julgo que sabem, portanto, que a linfopenia é um dos marcadores de pior prognóstico. Os mal controlados tinham níveis de linfócitos significativamente inferiores. No que diz respeito à PCR, digamos, os mal controlados tinham níveis de PCR mais elevados. E também, digamos, neste caso, a percentagem de neutrófilos, portanto, um certo grau de leucocitose e neutrofilia, e também desidrogénase lática significativamente maior nos doentes mal controlados da diabetes. Estes são alguns dos fatores, das características laboratoriais tidas como de pior prognóstico e, de facto, um dos sinais para o prognóstico é o declínio progressivo dos linfócitos, portanto a tal linfopenia, e elevação dos diadímeros observado nos não sobreviventes, comparando com níveis estáveis nos sobreviventes. Quando nós vamos analisar os doentes diabéticos, e aqui estes autores consideraram bem controlados valores à volta de 7,3% da hemoglobina versus mal controlados 8,1%, aquilo que vem é que os bem controlados, digamos, tinham percentagens de linfopenia de 30% versus quase 50%, leucocitose 6% versus 12,2%, elevação das enzimas hepáticas em 13% nos bem controlados, 20% nos mal controlados, elevação da PCR, como vimos, digamos, todos tinham, mas os mal controlados tinham níveis mais elevados, e os D-dímeros, portanto, marcador do fator, digamos, procoagulante, como há pouco a professora Cristina já falou, significativamente mais elevados nos mal controlados. E a sobrevida dos doentes diabéticos bem controlados versus mal controlados está aqui definido. De facto, os doentes mal controlados tinham um aumento da mortalidade. Portanto, é muito importante que os doentes diabéticos estejam bem controlados para evitar, digamos, este pior prognóstico. Numa caricatura deste artigo da Cell Metabolism, que me vem aqui, é muito interessante vermos isto, portanto, 98,9% de sobrevida nos bem controlados e 11% de mortalidade nos mal controlados. E aqui a definição em termos de milimoles e de glicose era à volta dos 100 milimoles ou 180 miligramas. Confesso a minha ignorância, não sei o que é que vocês, os colegas de Moçambique, usam. Nós aqui em Portugal utilizamos mais miligramas por decilitro, portanto 180, mas está aqui a conversão 10 milimoles ou 180. Portanto, devemos procurar que os doentes tenham valores inferiores a 180. Então, a questão que se levanta é que tratamento devemos fazer, e vou analisar algumas das opções terapêuticas.
aquilo que eu gostava de vos dizer é que a metformina, digamos, continua a ser o fármaco de eleição por múltiplas razões, porque temos muita experiência, porque é barato e nem sempre tudo que é caro é que é bom. De qualquer maneira, gostava de chamar a atenção que estes doentes com febre, digamos, acabam por muitas vezes ter facilidade de desidratar, portanto é fundamental que os doentes, nomeadamente os que estão em tratamento em casa, aconselhar, digamos, uma boa hidratação. E, de facto, a desidratação associada à acidose lática provavelmente ocorrerão se estes doentes estiverem desidratados. Portanto, situações mais graves de desidratação grave. Portanto, os doentes devem parar de tomar o medicamento e seguir as regras do chamado dia de doença. Portanto, os doentes diabéticos, nós aconselhamos a que eles, quando têm uma doença, se vigiem mais e se hidratem bem e, se necessário, eventualmente nos diabéticos tipo 1, inclusive a fazer corpos tónicos. Durante a doença, a função renal deve ser cuidadosamente monitorizada. Eu não sei muito bem o protocolo que estão a fazer em Moçambique, mas nós temos daqueles doentes, a grande maioria daqueles doentes que são diagnosticados Covid, são tratados em casa, mas devemos monitorizar, digamos, alguns dos parâmetros e, para além da vigilância clínica, digamos, um dos parâmetros, se é necessário fazer alguma análise, é avaliar a função renal. Os inibidores dos cotransportadores de sódio-glicose incluem no nosso país, nós temos 4, confesso também a minha ignorância, não sei, mas podemos depois debater, a canagliflozina, a dapagliflozina, a empagliflozina e a ertrogliflozina. E estes fármacos, ao levarem, digamos, à não reabsorção de sódio e de glicose, podem contribuir, digamos, para uma desidratação, podem também contribuir para a cetoacidose normoglicémica, portanto, aquilo que é característico ou diferente é que, em vez dos doentes terem hiperglicemia muito marcada, têm valores quase normais de glicose, mas têm corpos tónicos muito elevados. Os doentes devem parar os medicamentos e seguir as regras de dia de doença. E devemos evitar iniciar estes fármacos durante doenças respiratórias. A função renal deve ser cuidadosamente monitorizada para avaliar do risco de uma lesão renal aguda. No que diz respeito a outros fármacos mais recentes, agonistas do setor de GLP-1, estes incluem o dulaglutido, o hexaglutido de libertação prolongada, o liraglutido, o lixazanitido e o semaglutido. Também não sei quais os que estão disponíveis em Moçambique. É provável que a desidratação leve a uma doença grave, portanto os doentes devem ser também monitorizados de perto e a ingestão adequada de líquidos e refeições regulares deve ser incentivada. Os inibidores da dipeptidilpeptidase, que têm aqui, digamos, aqueles que estão comercializados em Portugal, a lolgliptina, linagliptina, vildagliptina, saxagliptina e sitagliptina. Estes medicamentos são, em geral, bem tolerados e, em princípio, não há problema de continuarem a ser administrados. A insulina não deve ser dada, se o doente já estiver a fazer insulina, não deve ser interrompida. Deve-se incentivar a automonitorização regular da glicose no sangue de 2 a 4 horas, 2 a 4 vezes por hora, 2 a 4 vezes por dia, portanto, ou várias vezes por dia, e eventualmente mesmo a monitorização contínua, isto é, não sei também o grau, se é muito frequente. Em Portugal assistimos recentemente a uma explosão com a introdução do chamado Freestyle Libre, houve realmente uma explosão da sua utilização e dá-nos, digamos, monitorização. Todos os diabéticos praticamente tipo 1 usam, alguns diabéticos em múltiplas administrações também usam, alguns diabéticos tipo 2. Ajustar regularmente a terapêutica regular, se apropriado, para atingir os objetivos terapêuticos de acordo com o tipo de diabetes, as comorbilidades e o estado de saúde. Resumindo estes grupos, portanto, a metformina, embora tenha um efeito anti-inflamatório e produzir redução de biomarcadores circulantes de inflamação, a segurança, digamos, suspender em doentes diabéticos com infecção Covid instáveis, com sepsis, disfunção hepática ou disfunção renal. Os inibidores da DPP-4 sem interferência negativa na ligação do vírus às subunidades da DPP-4. Precaução, suspender ou ajustar a dose, se houver alterações da função renal, naqueles que requerem. Se depleção de volume, sepsis ou disfunção, parar. Os agonistas do setor de GLP-1, ação anti-inflamatória nos doentes com diabetes tipo 2 e obesidade.
sem benefício evidentes em, desculpem, em infectados. Suspender em doentes em ambulatório sintomáticos e em doentes hospitalizados. A ação anti-inflamatória da insulina e a sua larga experiência do controle glicémico em doentes críticos acaba por ser uma excelente opção que devemos privilegiar. Segura, portanto, é a primeira escolha, o benefício potencial do risco de contexto agudo por doença de coronavírus desconhecido, portanto, as sulfonilureias têm o risco de hipoglicemias, devem ser suspensas em contexto de infecção. De qualquer maneira, digamos, a sua larga utilização, a experiência que todos temos, às vezes tem que ser balanceado, digamos, o risco ou, digamos, a dificuldade muitas vezes de iniciar a insulinoterapia, mas poderemos eventualmente na discussão discutir este aspecto. Os inibidores da SGLT2, risco de depleção de volume e cetoacidose, como já falamos, suspender em doentes ambulatórios sintomáticos e em doentes hospitalizados. Uma nota sobre a hidroxicloroquina, a professora Cristina já falou sobre isto, é um tema, digamos, eu diria que o medicamento não é tão eficaz quanto inicialmente se pensou, portanto os benefícios não estão comprovados na Covid-19, mas há ensaios clínicos randomizados que continuam. Pode haver interferência e pode causar hipoglicemia, é um dos aspectos, e a professora Cristina já se referiu, digamos, à necessidade de, antes de iniciar, fazer um eletrocardiograma basal, e as recomendações, neste caso, adotadas pela Sociedade Portuguesa e da American Diabetes Association, são se o teste eletrocardiograma basal determinar um QTC moderadamente prolongado, a otimização da terapêutica, a otimização da medicação e eletrólitos podem permitir a terapêutica. Se o QTC é marcadamente prolongado, as medicações que ainda mais prolongam devem ser evitadas, ou a consulta de um especialista pode permitir a administração com precaução. Para concluir, diria, os doentes diabéticos têm um risco aumentado de Covid-19, não temos neste momento evidência suficiente. Os doentes com diabetes e infecção Covid-19 têm um risco aumentado de hospitalização e insuficiência cardíaca, internamento em unidades de cuidados intensivos e ventilação assistida e mortalidade? Sim. Cerca de 3 vezes maior probabilidade deste mau prognóstico. Recomendações para doentes com diabetes que necessitem de hospitalização. Aconselho os seus doentes a conhecer bem a medicação que estão a fazer, se possível levá-la para identificar. Levar, por exemplo, os diabéticos que porventura usem bombas, que utilizem aparelhos de monitorização contínua para os levarem para o vosso hospital, é o conselho que nós damos em Portugal e que presumo também se aplicará em Moçambique. Impacto da hiperglicemia nos resultados. Evidências indicam que a hiperglicemia precisa de ser corrigida. Aqui não há necessidade de ensaios clínicos. Eu penso que aqui os resultados que vos mostrei de 7.000 doentes, digamos, são esmagadores em termos de evidência. Nós temos de ter um bom controle dos doentes. O uso de medicamentos em doentes hospitalizados com diabetes e infecção por Covid, pela infecção Covid-19, a insulina é bastante segura, a metformina poderá ser eventualmente utilizado. Os inibidores da SGLT2, inibidores do IPP4, inibidores da ECA, e usar a professora Cristina já disse claramente, digamos, neste caso especificamente os inibidores da ECA e ARA devem ser mantidos. Os inibidores da SGLT2, agonistas do receptor de GLP-1 e provavelmente a metformina em situações de risco devem ser suspensos. Continuar, portanto, os IECAs e ARAs que já falamos, os inibidores do IPP4 e insulina, e precisamos de esperar por ensaios clínicos acerca de hidroxicloroquina. Obviamente que neste momento há múltiplos ensaios que estão a ser realizados que provavelmente trarão luz e nos ajudarão a tratar melhor os nossos doentes. E agradecia-vos pela vossa atenção e estou disponível para questões que queiram colocar. Muito obrigado. Deixem-me cá ver. Muito obrigada, professor David, e obrigada, professora Cristina, pelas excelentes apresentações. Já foram colocadas algumas questões e eu creio que a professora Cristina já foi respondendo. E
Entretanto, eu gostava de colocar uma questão à professora Cristina primeiro. Sabemos que indivíduos que são, portanto, portadores de Covid-19 têm um estado hiperinflamatório e, nesse contexto, pode ocorrer a instabilização da placa em pacientes que tenham aterosclerose, levando à ocorrência de eventos agudos, quer na fase aguda, quer na fase subaguda. A minha questão é se isso ocorrer num indivíduo grave e pode culminar num desfecho fatal. No entanto, naqueles pacientes que apresentam formas mais ligeiras da doença, portanto, o AVC ou o infarto agudo de miocárdio não poderá ser portanto, a primeira manifestação da doença, ou seja, os pacientes apresentam um infarto ou um AVC como uma apresentação da infecção pelo Covid-19. Uhum. Obrigada pela sua questão. Eu acho que é indiscutível que isso pode acontecer. Isso pode acontecer porque, como nós já falamos, não é? Tal como acontecia, nós estamos habituados a ver isso, as doenças que são víricas e que são muito inflamatórias, muitas vezes associa-se a essa instabilidade de placa e, portanto, há maior risco de eventos agudos. Curiosamente, esses eventos agudos acabam por acontecer não propriamente, ao contrário do que está a acontecer com o Covid, o que nós víamos, por exemplo, com a influenza, é que não é no momento em que o indivíduo está infectado que isto acontece, é passados há alguns dias ou eventualmente algumas semanas, porque esse pico inflamatório acaba por instabilizar a placa mais à frente e, portanto, normalmente quando nós temos um pico pandémico, por exemplo, de gripe, é nas semanas seguintes a depois começar a normalizar, digamos assim, o número de casos de gripe que nós começamos a ver esse pico de admissões. Mas tem havido um número significativo, que algumas séries já descrevem como até 40% de doentes com infarto com supra, que são doentes que se apresentam com uma clínica típica de infarto com supra, que depois se verifica que têm formas ligeiras ou até sintomáticas de Covid-19 e que quando vamos ver as coronárias, na realidade eles têm lesões que parecem lesões moderadas ou até ligeiras e portanto que não se encontra uma oclusão total de uma artéria nem uma doença aterosclerótica muito pronunciada. O que volta outra vez àquilo que nós estávamos a falar e que aproveito então para usar a questão até posta pelo Dr. Albertino, que é a questão protrombótica e da trombose arterial. Ou seja, parece efetivamente que há uma trombose arterial associada, provavelmente a placas pequenas que depois entretanto rompem dentro deste contexto inflamatório e que justificam que nós tenhamos estes resultados e estas apresentações. E há até descrição neste momento nos Estados Unidos de um pico de AVCs em indivíduos jovens, que se presume que também pode estar diretamente correlacionado com a infecção. E esta infecção, nesse sentido, destaca-se das outras infecções víricas que já estávamos habituados a encontrar, como disse, pelo momento temporal em que isto acontece e pela particular atividade, digamos que protrombótica, que lhe está associada. E pensa-se que isto tem a ver também com o próprio tropismo para os vasos que têm o vírus. E, portanto, uma das questões que se põe é se devíamos anticoagular estes doentes. Há um artigo interessante que até o professor Fuster que publica no JAC, numa carta que escreve para um paper que escreve para o JAC neste sentido, de 6 de maio, em que verifica-se que cerca de 28% dos doentes que estavam internados, que tinham formas moderadas a graves da doença Covid-19, tinham sido hipocoagulados, e dentro desses que tinham sido hipocoagulados, quer nos doentes que estavam em ventilação mecânica, quer nos doentes na população global, parecia haver uma menor mortalidade associada à anticoagulação, e estamos a falar de anticoagulação full dose, não é? Portanto, estamos a falar da verdadeira anticoagulação e não na profilaxia. Mas, mais uma vez, isto eram 2.000 e tal doentes, é um facto, mas eram estudos observacionais e nós não sabemos o que é que está na base da decisão de anticoagular ou não anticoagular, porque isto são coisas que foram feitas consoante aquela que é a avaliação clínica. E isto pode ser uma seleção que estamos aqui a encontrar também de indivíduos que podem beneficiar da hipocoagulação sem terem o problema da hemorragia. Porque há também uma série de casos descritos neste momento de doentes que fizeram anticoagulação full dose e que aparecem com hemorragias intracranianas fatais e não morrem pelo Covid, morrem pela hemorragia intracraniana. Portanto, é preciso haver aqui algum bom senso. Portanto, neste momento há algumas recomendações mesmo da Sociedade Europeia dizendo que se nós temos doentes muito graves, nomeadamente em cuidados intensivos, com alto risco tromboembólico, onde edímeros muito elevados, pode fazer sentido, se o risco hemorrágico for baixo, ter anticoagulação full dose. Para os outros, ou seja, doentes internados que têm formas moderadas da doença ou eventualmente até formas graves da doença, a profilaxia do tromboembolismo venoso, que nós fazemos habitualmente
com enoxaparina, nomeadamente em doses anticoagulantes só para quimioprofilaxia, como acontece, por exemplo, com 40 mg subcutâneo uma vez por dia, são suficientes para evitar o tromboembolismo venoso, que é mais frequente do que esse tromboembolismo arterial de que estávamos agora a falar. Muito obrigada. Eu creio que nós não temos assim muitas questões colocadas. No entanto, mas eu estava a tentar ver se teríamos mais questões colocadas pelos colegas. No entanto, vou colocar uma questão ao professor David em relação aos pacientes diabéticos. Nós sabemos que um paciente diabético é considerado um indivíduo de alto risco para evento cardiovascular major. No entanto, nós habitualmente, segundo a Federação, a ADA, recomenda o uso da estatina em pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2. Mas em relação à aspirina não existe essa recomendação. Partindo do pressuposto que um paciente é internado no contexto de Covid-19 e seja diabético e não conhecemos o estado, digamos assim, do ponto de vista da aterosclerose, no caso, não conhecemos se o indivíduo terá ou não doença coronária, seria recomendável fazer-se a aspirina, porque se eventualmente esse indivíduo tiver aterosclerose, estará em mais risco de desenvolver um infarto. Obrigada. Muito obrigado pela questão. Eu gostava de analisar dois aspectos diferentes. O primeiro, relativamente à questão das estatinas. Há estudos que sugerem que a utilização de estatinas também melhora o prognóstico destes doentes. Portanto, não terá efeito deletério a sua utilização, portanto não há inconveniente nenhum em que os doentes continuem a utilizar aqueles que já fazem. No que diz respeito à aspirina, digamos, a questão é mais complexa e há várias coisas que nós temos a analisar. Primeiro vamos analisar fora do Covid, ok. Portanto, na situação dos doentes diabéticos sem infecção Covid, portanto em geral, e sem doença cardiovascular estabelecida, é muito controverso porque os estudos não têm provado benefício da utilização de antiagregantes se o doente não tiver doença cardiovascular estabelecida, prévia ou demonstrada. Durante muitos anos pensamos que os doentes eram de muito alto risco e, portanto, se recomendava a sua utilização. Também aqui, e antes de passar, digamos, à situação da doença cardiovascular estabelecida ou do risco do doente, gostava só de chamar a atenção de que, embora isto seja verdade depois dos estudos do Hafner, que demonstrava que os doentes diabéticos, digamos, só por si tinham tanto risco de infarto, AVC ou morte cardiovascular, quanto as pessoas que já tinham tido infarto. O que é verdade é que há outros estudos que sugerem que nos primeiros anos de diagnóstico da diabetes, provavelmente o risco não é tão elevado. E há quem sugira que isto só acontece ao fim, nomeadamente um artigo publicado aqui há uns anos atrás, na Navid Sattar, na diabetologia, sugere que isto só é verdade ao fim de 8 anos de evolução da doença. Da hiperglicemia sustentada é que acaba por aumentar este risco. E então, digamos, um dos problemas complexos é que nós estamos a pôr nos doentes, a meter no mesmo saco doentes que terão um risco muito grande, com mais de 8 anos de evolução da sua diabetes, versus doentes com menos, e habitualmente nos estudos isso não é separado. Poderá ser uma das explicações, digamos, para essas diferenças. Agora, nos doentes com doença cardiovascular estabelecida ou com uma suspeita grande de ter um evento, de terem doença aterosclerótica,
A questão da utilização, neste caso, da aspirina em baixa dose, digamos, eu acho que aí, que eu saiba, não há nenhuma contraindicação. Um dos problemas que se levantou em relação, e que não tem propriamente nada a ver com a aspirina em baixa dose, é a utilização de anti-inflamatórios. E houve realmente uma intervenção, até do Ministro da Saúde francês, sobre a utilização, nomeadamente, do ibuprofeno. A utilizar como antipirético. Ora, as recomendações que hoje são consensuais em relação a isto é: os doentes que estão a fazer anti-inflamatórios, e portanto as doses que nós estamos a falar, digamos, da aspirina, são mais como antiagregantes plaquetários ou outros antiagregantes, e não propriamente, digamos, como anti-inflamatórios, mas se os doentes estão a fazer anti-inflamatórios, em geral, por outra indicação, porque tem uma artrite reumatoide, tem alguma outra situação, devem manter essa terapêutica. Mas eu talvez fosse até prova em contrário. Por exemplo, eu seria muito mais a favor da utilização, por exemplo, de manter como antipirético a utilização de paracetamol e reservar, por exemplo, o ibuprofeno para outras situações. E a questão do ibuprofeno é uma situação vagamente parecida com aquela que se observou com os IECAs e com os ARAs, porque o ibuprofeno também interfere na ECA2 e essa seria, digamos, a razão pela qual, eventualmente, aumentando a expressão de ECA2, poderia ter também maior número de portas de entradas do vírus para dentro das células. De qualquer maneira, neste momento, que eu saiba, não existe, digamos, uma resposta, uma evidência científica definitiva e, portanto, as recomendações é como antipiréticos paracetamol, como anti-inflamatórios se o doente está a manter a terapêutica que está a ser feita e se pudermos evitar a utilização sem grande prejuízo para o doente, eu evitaria, pelo menos é esse conselho que eu costumo dar aos meus doentes, utilizem outras. Quando tem mesmo necessidade, utilizamos e necessitamos ter, como muitas vezes acontece em medicina, são zonas onde não temos evidência suficiente. No que diz respeito à aspirina, para estes casos concretos, nos doentes diabéticos, se já têm doença cardiovascular estabelecida ou se já têm dados que sugerem, eu acho que é de continuar a fazer. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra à professora Amélia, eventualmente terá algumas questões a colocar. Doutora, muito obrigada. Mas a cardiologista é doutora, e estamos agora a falar. Não, mas eu queria-vos só lançar uma questão a complicar ainda mais isto. Isto aqui, por um lado, está-se a demonstrar que esta situação não tem sido tão grave quanto se pensou inicialmente, na medida em que os casos, digamos, o atingimento não tem sido, digamos, em termos de percentagem, tão significativos. Mas se a isto tudo juntarmos uma população que é uma população com a qual nós nos temos confrontado, que são os idosos, como é que a velhice, como é que a idade ainda implica mais e ainda os torna mais vulneráveis e mais, digamos, mais frágeis relativamente à infecção da Covid? Não sei se a professora Cristina quer responder, ou poderia depois no fim, mas Cristina, por favor. Bom, eu posso falar em relação à minha experiência. No Hospital Pedro Spano, nós tivemos na fase pior, portanto estamos a falar na última semana de março, primeira semana de abril aqui em Portugal, cerca de 90 doentes internados, fora os que estavam em cuidados intensivos e cuidados intermédios. E esses doentes que estavam internados eram indiscutivelmente, como a professora Amélia disse, doentes muito idosos, muitos deles residentes em lares, quando nós tivemos as maiores catástrofes, quer a nível de Espanha, quer a nível de Itália, foi efetivamente os residentes em lares e, portanto, pessoas já muito, digamos que vulneráveis e frágeis e que estavam particularmente suscetíveis à infecção e também às complicações da infecção, e nós tivemos efetivamente esses doentes internados. O que eu posso dizer é que a nossa taxa de mortalidade nesses doentes ronda os 30%, portanto nós tivemos uma mortalidade muito elevada. Repare-se, nós estamos em Portugal, a letalidade está descrita de 4,1%, mas provavelmente é muito mais baixa se considerarmos o número de doentes que nós nunca diagnosticamos e aqueles que sabemos que são os
portadores assintomáticos, isto é, nós temos uma população que desconhecemos qual é o tamanho, que são pessoas assintomáticas que na realidade nós vamos dando conta delas porque testamos as pessoas que estão em contacto com os indivíduos Covid positivos e depois começamos a perceber que isto acontece. Portanto, surpreendentemente são muitos, não é? São muitos, parecem ser muitos. Pensa-se que provavelmente cerca de 40% destes indivíduos infectados poderão ser esses tais ditos assintomáticos. E portanto, considerando isso, obviamente a letalidade vai ser muito baixa se fôssemos pensar, quando fizermos os estudos imunológicos e percebemos qual foi realmente o atingimento na população portuguesa, se calhar vamos falar de letalidades ainda mais baixas do que isto. Mas é indiscutível que quando olhamos para os doentes que estão internados, e em particular os que estão internados em enfermarias típicas, ou seja, não é os doentes que vão para cuidados intensivos, que isto é uma das perguntas curiosamente que estava aqui, não é os doentes que estão em cuidados intensivos porque têm formas graves de Covid-19, esses também têm mortalidade, mas curiosamente esses nós temos forma de os suportar e conseguimos muitas vezes resolver a situação, embora às vezes com algumas sequelas. Nós estamos a falar dos outros doentes que morrem com Covid-19 e não necessariamente de Covid-19, porque já têm outras comorbilidades e estão tão perto da sua reserva fisiológica que o Covid-19 vai levá-los para o outro lado e, portanto, eles morrem em consequência da doença, também da mesma forma que nós temos visto eles a morrerem de gripe A ou da gripe convencional do influenza B e, portanto, esses são muitos. E esses, como eu digo, na minha experiência no meu hospital, para doentes com mais de 80 anos, tínhamos uma letalidade de 80% e a maior parte destes doentes eram efetivamente doentes do lar. E, portanto, isso é preocupante. Isso é preocupante porquê? Porque aquilo que nós sentimos é que estas populações mais vulneráveis não as conseguimos muitas vezes, apesar de tudo, proteger. E foi uma das coisas mais desafiantes que eu tive, foi falar com estas famílias e explicar-lhes porque é que estas pessoas não iam para ventiladores, porque as pessoas ficavam com esta ideia, não é? A comunicação social empola muito o papel do ventilador para salvar o doente Covid e estes doentes não dependem de um ventilador porque a sua reserva fisiológica é muito pequena e, portanto, não adianta pô-los no ventilador, eles não sobrevivem apesar do ventilador e, portanto, o que eles precisam na realidade às vezes é cuidados de fim de vida. E isto é uma realidade com que nós não estávamos habituados a lidar e que de repente fomos confrontados com ela. E que de repente também fomos confrontados provavelmente em ter que mudar muito das condições em que esta população está nos lares, não é? Eu acho que isso do ponto de vista social que criou um alerta muito grande para muitas destas situações. Eu já agora gostava só de acrescentar duas ou três notas em relação a isto, a esta discussão. De facto, eu acho que a questão dos lares é um dos aspectos muito importantes. Não, confesso que não faço a ideia qual é a dimensão, digamos, em Moçambique desta problemática e, portanto, podemos estar a discutir uma coisa que interessa, digamos, às pessoas de Portugal e não propriamente a muita de Moçambique, mas de qualquer maneira, em termos de futuro é um aspecto importante, eventualmente se houver, digamos, uma situação, admitindo-se que isto pode haver múltiplos vírus que porventura possam aparecer, digamos, com situações diversas. Eu acho que realmente a questão dos lares é muito importante e uma das coisas que me impressionou, obviamente por razões diversas, e eu não estive propriamente a trabalhar em enfermarias Covid, nomeadamente, digamos, pelo meu grupo etário ser um dos fatores de risco já para... E, portanto, não fiz isso. Mas fiquei impressionado porque metade do meu serviço esteve na enfermaria Covid e uma das coisas que as pessoas, obviamente, se protegiam, utilizavam, digamos, equipamentos complexos e os doentes, e, digamos, também por uma questão natural, o tempo que os médicos passavam junto dos doentes era relativamente pequeno. Portanto, se está bem, não está bem, tal, portanto, avaliar os parâmetros, tem febre, não tem febre, tem isto, tem aquilo, portanto, e havia doentes que pediam aos médicos para estarem mais tempo e falarem com eles, porque também nos hospitais as pessoas também ficavam isoladas e creio que um dos grandes problemas, digamos, no confinamento das pessoas idosas nos lares também tem a ver com isto, porque o que aconteceu, tanto quanto eu sei em Portugal, não sei muito bem o que é que aconteceu, digamos, em todos, mas sei em alguns, foi que as pessoas deixaram de ter as áreas de convívio onde era fácil infectarem-se, digamos, por terem contactos múltiplos, estavam todos juntos a ver televisão, juntos a praticar algumas atividades conjuntas e passaram a estar confinados aos quartos, o que levanta problemas grandes.
e de suscetibilidade. Por outro lado, outro dos aspectos importantes, e ainda esta semana, isto, digamos, pronto, é uma reflexão pessoal, tive, porque um tio meu, depois deste confinamento, um tio com 80 e tal anos, que por acaso tem doença cardíaca, saiu de casa pela primeira vez, ao fim de 2 meses, foi cortar o cabelo, e tivemos um dia de calor, portanto às 3h30 da tarde ele foi dar uma volta e teve uma lipotímia e desmaiou, foi parar ao Hospital de São João, entretanto... eu ia fazer, era o que eu ia fazer agora a seguir. E entretanto ele levou, digamos, foi para o hospital e perdeu, digamos, e basicamente obviamente fez uma avaliação completa, não tinha nada no TAC, não tinha nada no eletrocardiograma, não fez enzimas, não tinha alteração nenhuma, ele já tinha sido intervencionado, mas realmente é outro dos aspectos que temos que também ter atentos, é que as pessoas começam, ao tentar sair, também têm que começar devagarinho, diria eu, porque ele virou-se para a esposa e disse, não precisa esperar, eu vou para casa que eu ando bem, ele tem 80 e tal, mas ainda se mexe bem. Mas quer dizer, teve esta situação. É outro dos aspectos que eu acho que é importante e outra das realidades que nós precisamos de pensar em termos gerais. Agora, é preciso e é muito complexo a situação, digamos, da relação entre, e creio que é um dos problemas complexos, porque tanto quanto eu percebi, tanto quanto eu tenho lido e me parece, digamos, o que acontece é que as pessoas idosas têm mais ECAs, portanto têm mais ECA2, comparativamente com as crianças, por isso as infecções nas crianças são um pouco graves, enquanto nas pessoas idosas são mais graves porque terão mais ECA2, pelo menos é uma das explicações. E neste caso contrabalançariam o não efeito benéfico, mas digamos a entrada mais marcada de vírus. Mas a relação que neste momento eu vejo aqui em minha casa, em que a minha sogra, digamos, por vezes diz, eu gostava tanto de ver os meninos, portanto, ver os bisnetos, mas, digamos, acabam por ser um risco para eles. E eu acho que é um dos aspectos complexos que nós temos que estar atentos e que temos que tentar lentamente. E, portanto, creio que neste momento a grande questão, e respondendo, digamos, também à questão que foi levantada pela professora Cristina, digamos, nós sabemos quantas pessoas é que estão infectadas. Eu acho que os estudos serológicos nos vão dar, e na nossa... Acabei de receber ontem um convite também para fazer o teste serológico para saber, digamos, qual é o meu estado, e portanto acho que vai nos dar uma ideia real, mas aparentemente, pelos números dos estudos que eu tenho visto, este número, mesmo nos grandes países, não é assim também tão marcado. Pelo menos vi há dias artigos de Itália que falavam em 6%, 6 a 10%, nos estados, obviamente em estados onde houve mais infecções, por exemplo, Nova Iorque é um pouco maior, mas em geral andará à volta dos 6 e os 10%. E quer dizer que ainda há muita gente que não teve contacto com o vírus e, portanto, nós poderemos voltar a ter, digamos, outros episódios muito marcados desta situação. David, doutora Goldaza, era importante também termos aqui neste webinar uma ideia da situação de Moçambique. Como é que estamos em Moçambique? Como é que Moçambique está em relação a esta situação e como é que está a lidar com isto? Quais são as lições aprendidas face ao contexto que nós não sabemos como está? Qual é a sua percepção? Acho que era muito importante ter essa noção da Presidente do Colégio de Cardiologia. Muito obrigada. Felizmente nós até agora temos 156 casos, não há nenhum caso grave registado e portanto não temos assim grande experiência para partilhar no sentido de abordagem em relação a doentes graves no contexto de Covid-19. A maior parte dos pacientes são casos ligeiros, ou seja, todos eles, houve um ou outro caso, mas neste momento não temos nenhum caso grave
E portanto não tenho assim muito a dizer em relação a isso. Não tivemos, que eu saiba, não é? Não tivemos nenhum caso, por exemplo, no contexto de Covid-19 e ocorrência de um infarto, nenhum caso de miocardite, nenhum caso grave, nenhum caso que foi necessário ser internado nos cuidados intensivos e que, portanto, essa é a percepção que eu tenho. Houve apenas um caso, mas que evoluiu favoravelmente. Já agora há aqui uma questão que é mais uma questão técnica, que era um doente diabético com infarto, com infarto miocárdio ou com antecedentes de infarto miocárdio que tem uma infecção Covid e que acaba por falecer, se é contabilizado como uma infecção Covid. Não estou 100% seguro, não sei se a professora Cristina pode confirmar, mas eu acho que seria considerado como sendo infecção Covid, não é? Sim. Porque ela pode, pelas razões também pode agravar a situação devido à presença dos ECAs, nomeadamente a miocárdio, pode desencadear pode agravar a situação, digamos, subjacente do indivíduo, não é? Sim, nós estamos em Portugal, neste momento estamos a contabilizar todos os casos de infecção Covid, independentemente de ser a causa direta da morte ou não, são considerados como mortes associadas ao Covid. Portanto, nem todos os países estão a fazer esse tipo de contabilidade, isto é, há países que estão efetivamente só a contabilizar as infecções em que a morte diretamente está relacionada com o agravamento da pneumonia vírica e daí decorre a morte. Mas em Portugal estamos a considerar todos os casos em que a morte ocorre e também há concomitantemente uma infecção Covid. Porque a sensação que eu tenho é que na infecção Covid, digamos, a questão da falência multi-órgãos, digamos, aquilo é uma tempestade de citoquinas, uma tempestade inflamatória que leva de facto a uma situação grave e com a falência dos diversos órgãos, digamos, a gente nunca sabe muito bem o que é que aconteceu. E em Portugal também um bocado como a Cristina também tinha dito, de facto os critérios para ir, porque já anteriormente, antes das pneumonias por Covid, também os doentes com uma certa idade, habitualmente, porque já não tinham um grande benefício, não com outras pneumonias, não com a pneumonia induzida pelo SARS-CoV-2, já não iam para os cuidados intensivos, digamos. E mesmo assim, digamos, muitos recuperam, resulta do seu estado global e não especificamente dos cuidados que nós possamos dar. Muito obrigada a todos. Não temos agora mais questões colocadas. Eu só queria, doutora, se me der só uma coisa que eu acho que podia ser interessante, que vi dentro das perguntas, uma delas do Albertino, que é da relação da hipertensão arterial com a diabetes e a sua relação com a idade. Isto terá algum, digamos, a infecção, sabemos que a infecção pelo Covid é muito mais, digamos, intensa nos grupos etários, nos grupos mais idosos, e poderá esta associação contribuir para essa letalidade ainda maior? Eu por acaso respondi a essa questão porque... em relação a essa, não, respondi a questão no chat, pronto, não respondemos aqui nesta conversa que estamos a ter, mas só para clarificar que em relação à diabetes, como o professor David também apresentou, há efetivamente uma relação direta, ou seja, independente da idade, o facto de ser diabético contribui. Isso não é verdade para a hipertensão. As análises multivariadas que foram realizadas nestas populações estudadas, quer em Itália, quer nos Estados Unidos e inicialmente em Wuhan, não mostraram que fosse um fator independente da mortalidade, isto é, há efetivamente muitos hipertensos dentro da população e mais idosa e portanto é natural que isso possa acontecer. Agora, a hipertensão não contribui para o pior resultado, ao contrário do que acontece com a diabetes, que aí sim contribui para o pior resultado. Pois, o que é relevante. Muito bem. Muito bom. Doutora Gulnass quer fazer as conclusões finais?
Bom, realmente o mais importante é termos em conta que os pacientes do Fórum Cardiovascular, portanto, pessoas que têm uma doença cardíaca pré-existente e aqueles que têm fatores de risco cardiovascular são, sem dúvida alguma, um subgrupo de pacientes que têm o pior outcome, desenvolvem as formas mais severas. Por isso, portanto, levanta um grande desafio aos clínicos e temos que ter em conta esse aspecto. No entanto, a pouca afluência de pacientes que nós temos, nesta fase estamos mais a receber, digamos assim, essa partilha de informações e para podermos abordar de uma forma mais adequada esse subgrupo de pacientes. Sem dúvida alguma que essa pandemia veio ensinar muito e veio. Há coisas que nós eventualmente não sabíamos e que neste momento estamos a dar-nos conta que afinal não é assim tão, não é tão linear essa perspectiva, no sentido de observar o paciente e ter, digamos assim, uma abordagem muito linear. Mas o que eu posso também dizer é que realmente com estes webinars nós temos estado a aprender bastante. Acredito que há conceitos que eu pelo menos não tinha, e bom, aprender é mesmo assim, né? Estamos sempre a aprender. Aqueles que já tínhamos estão a ser consolidados e agradecer a vossa participação, a vossa partilha de informação, as vossas experiências, tem sido realmente edificante. E muito obrigada. Muito obrigado nós, foi um prazer. Muito bem, muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que estamos todos muito a aprender. Isto aqui é uma situação toda muito nova, muito desafiante, que ainda nos vai levar a muita investigação e a muitas conclusões e de facto esta partilha que vamos tendo e esta em muito particular com os nossos colegas de Moçambique, eu penso que pode ser extremamente importante quando se confrontarem com situações pelas quais outros já passaram, já têm alguma indicação e com as quais e que claramente são disponíveis para qualquer, digamos, inter-relação de discussão dos casos clínicos e situações que ocorram. Portanto, eu penso que estamos no tempo certo para todos nós, que também tem muitas incertezas essas que todos os dias vão sendo umas esclarecidas, outras levantando outras incertezas de uma situação que nos irá confrontar nos próximos anos, de uma situação de confinamento para outra de desconfinamento, e quando estávamos a falar há pouco dos idosos e do professor David dizer que da situação do isolamento, que também é uma boa doença, que eles estão a sofrer, eu posso-vos contar que há 2 dias, no lar da Misericórdia, onde eu sou provedora, tive que ir lá porque tinha à porta um idoso com 90 anos, com as malas feitas, a dizer: "Sou doutora, eu não vou morrer preso, que estive a trabalhar toda a vida, não é para ficar preso aqui dentro, eu quero ir ao banco levantar o dinheiro." Eu lá o convenci a ir outra vez para dentro, ele foi pedir a um deles para lhe arranjar um site com as meninas. Portanto, nós temos sempre que pensar que, apesar de tudo, a vida não acaba com a longevidade, mas que temos que cuidar bem. Eu acho que tudo isto nos levantou não só do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista social e do ponto de vista humano, a necessidade de reestruturarmos muito na sociedade, porque nós, quando então formos idosos, com toda certeza não queremos viver o que muitos destes nossos concidadãos e concidadãs viveram nestes últimos tempos, e que nós nos confrontamos com isso.
Portanto, este aspecto é todo um aspecto, é tudo muito novo. Moçambique ainda está numa situação que pode aprender muito mais do que nós que fomos aprendendo à medida que nos foi surgindo as situações, e eu agradeço muito a todos, à Cristina, ao David, à doutora Wolnaz e à Carla Rego, que nos põe a todos a trabalhar. Nós não conseguimos dizer que não é verdade, e com todo o prazer continuaremos com isto e continuaremos com esta partilha que todos nós assumimos com muito gosto com os nossos colegas moçambicanos. Sra. Doutora, foi um grande prazer e muito obrigada pela sua participação em Moçambique. Muito obrigada, boa noite.